Bom dia, pessoal. Eu me chamo Robson e eu vou estar passando a segunda parte do curso para vocês aqui. A gente vai começar então falando sobre os blocos de fluxo, que nada mais são do que os blocos programáveis. Assim como tem em outras linguagens o if, o else, o while, aqui a gente tem esses blocos que simulam essa ideia. Para começar, a gente tem o bloco de aguardar. Ele, como o nome diz, ele espera até que certa condição seja realizada. Isso pode ser desde um tempo até uma ação do motor ou mesmo uma leitura de qualquer tipo de sensor que o EV3 possua, desde o sensor de distância ao sensor de cor e luminosidade. O bloco ciclo vai executar tudo o que tiver dentro dele até que a condição pré-estabelecida seja atingida. Isso pode ser desde uma leitura de sensores até rotações de motor ou mesmo uma condição infinita, onde ele não irá sair daquele ciclo até que você desligue o robô manualmente. O bloco de comutação pode ser simplesmente dito como um bloco de verdadeiro ou falso. Dependendo da condição que estiver ali, se ela for verdadeira, ele executa uma coisa, se ela for falsa, outra. Além disso, ele possui uma outra função que seria como se fosse um bloco de escolha. Além dessas duas opções de verdadeiro ou falso, dependendo qual for a condição que você pôr ali, você pode adicionar mais opções, como por exemplo o sensor de cor. Cada uma das cores observáveis pelo robô pode ser uma condição diferente para esse bloco. Então, nosso exercício 2 pede para que o robô se movimente de maneira que ele desenhe um quadrado no chão. Então, como é que a gente pode fazer isso utilizando os conhecimentos que a gente viu até agora? Esse exercício dá para resolver de várias maneiras. A maneira que eu escolhi foi utilizar uma estrutura de repetição, um looping, que se repete 3 vezes. Dentro dele, eu coloquei para ele ir reto e virar. Assim ele vai fazer quase que o quadrado completo, faltando a última reta, aonde eu botei fora do loop essa reta. E daí está resolvido o nosso exercício. Bom, pessoal, com os blocos de ação e esses blocos lógicos, qualquer pessoa já é capaz de desenvolver o código de basicamente qualquer robô, incluindo eles seguidores de linha, sumo. Os próximos blocos que a gente vai ver, eles são blocos muito mais específicos, muito mais técnicos assim, que não tem uma utilização tão grande quanto esses dois primeiros grupos de blocos. Os blocos de sensores. Quando tu usa um bloco lógico e ele tem como condição alguns dos sensores do EV3, eles já fazem essa leitura e os utilizam na condição. Então esses blocos aqui, eles servem exclusivamente para tu fazer a leitura, quando tem alguma outra destinação para aquela informação lida. O nosso exercício 3 pede para que o robô se movimente até ele encontrar um objeto, um obstáculo, a menos de 30 centímetros de distância dele. Então o que eu fiz? Eu simplesmente mandei o robô andar em linha reta dentro de um looping. E a condição para que esse looping seja quebrado é encontrar um obstáculo a menos de 30 centímetros. Utilizei o sensor ultrassônico para detectar a distância. Os blocos vermelhos, ou blocos de dados, servem basicamente para tu fazer operações matemáticas, desde tu fazer comparações, somas, multiplicações, entre outras. Além disso, você pode ainda escrever textos e outras coisas e gerar variáveis constantes com esses blocos. Os blocos azuis, que são os blocos avançados, servem principalmente para tu fazer a comunicação do robô dele para com outros robôs e também para o computador, e também para ler e gerar arquivos enquanto o programa está rodando. Além disso, existem outras funcionalidades como tu gerar comentários para o seu programa. O exercício 4 é muito semelhante ao nosso exercício 3. A principal diferença dele é que dessa vez o robô não para quando ele encontra um obstáculo a 30 centímetros. Ele muda o sentido da sua direção. Então o que foi que eu fiz? Eu mandei o robô andar reto com um bloco de espera até encontrar um obstáculo a 20 centímetros. Quando ele encontra, eu coloquei um novo bloco de motores, só que dessa vez eu coloquei com a potência negativa. Assim as rodas girarão sentido contrário. Para o nosso último exercício, o exercício 5, ele segue a mesma linha dos exercícios anteriores, só que dessa vez o robô não deve parar de fugir dos seus obstáculos, ou seja, ele vai andar, quando ele encontrar o obstáculo ele vai desviar, ele vai andar de novo e se ele encontrar mais um obstáculo ele desviará novamente. Então como que a gente vai poder fazer isso? Para esse exercício então eu coloquei uma estrutura com um loop infinito,
para que ele fique sempre repetindo o programa. E dentro desse looping eu coloquei uma estrutura de casos de comutação, aonde se ele observar algo a menos de 20 centímetros de distância, ele vai fazer uma curva para a esquerda. Se ele não observar nada, ele vai seguir reto, tranquilamente. Bom, pessoal, com tudo que a gente viu nesse mini curso, a gente vai mostrar agora duas categorias de competição de robôs que o Jaime participa. A primeira delas é o seguidor de linha. Basicamente, como o nome diz, o trabalho do robô é ele seguir uma linha para um circuito pré-determinado, aonde quem fizer esse circuito mais rápido vence. Existem várias formas de se fazer isso, mas todas elas têm que seguir uma única regra. O robô não pode sair em nenhum momento de cima da linha e ele tem que ser totalmente autônomo. Outra categoria é o Sumo. O Lego possui uma categoria específica de Sumo, que é o Sumo Lego 1 kg. Nessas categorias de Sumo, o teu objetivo é se manter em cima da arena, chamada Dojo, e tentar derrubar o robô adversário. Quem ficar por último em cima da arena vence a batalha. São feitas geralmente batalhas melhor de 3 para determinar os vencedores.